Mas, Marina, muito obrigada. Tê-la entre os meus é de fundamental importância na minha vida, você sabe disso. Seja muito bem-vinda, assim como a Diagna, assim a Isabela, Marcelo. Sejam bem-vindos. Estamos aqui para ouvi-los. Então, eu vou pedir que vocês abram as câmeras para que a gente possa ver, para que vocês possam falar um olá, enquanto os nossos intérpretes não chegam. Então, por favor, venham conversar conosco um pouquinho, até que a gente comece definitivamente a palestra. Oi, pessoal, tudo bom? Oi, boa noite. Oi, gente. Oi, boa noite. Com essa fala da Tati, assim, eu já estava ansiosa pela roda de conversa, mas eu acho que eu fiquei... Eu fiquei emocionada, estou um pouco mais nervosa agora. Eu não esperava essa declaração toda de amor. E acho que estou um pouco sem jeito de como retribuir, mas acho que a Tati também tem noção de quanto ela é importante na minha vida e na minha saúde mental também, principalmente durante esse isolamento social que deixa todo mundo muito estressado, enfim, muitas coisas novas, um governo desgovernado, muitas coisas acontecendo. Então, obrigada pelo convite. Inicialmente, queria agradecer por tudo. É isso. Se os meninos quiserem falar mais alguma coisa, eu tô sem jeito. À vontade. Compartilho Eu tava esperando da alguém Marina. falar. Eu acho que nós três também estamos bem agradecidos por sermos convidados, né? É um assunto que todo mundo tem discutido muito, mas é bom a gente parar e conversar direitinho sobre como que isso tem afetado a gente em todas as esferas, né? E eu acho que é muito gratificante a gente ter acabado de sair da universidade, né? Tem 6 meses que a gente se formou e tá retornando no projeto de extensão. Nesse momento que é tão importante a gente ficar junto, encontrar ferramentas pra gente se unir. E eu fico muito flattered, como é que eu falo isso? Muito lisonjeada pelo convite e por estar aqui na universidade que a gente se formou. E podemos retribuir com um pouco da nossa formação, né? Eu acho que é extremamente importante a gente conseguir passar um pouco do que é essa vida pós-egresso, junto com todo esse problema que a gente está enfrentando em conjunto, e poder falar um pouquinho com todo mundo e discutir sobre o tema, né? Nós aqui ficamos extremamente honrados e gratos, porque o comum é que a gente se forme, saia da universidade e perca o contato, né? Ou pelo menos perca por um tempo, até que volte, faça alguma pós-graduação, coisa nesse sentido. Então, ter a oportunidade de ouvi-los, né, a partir do momento em que vocês são egressos, são profissionais, são colegas de trabalhos, é uma honra e uma alegria para todos nós. A Aurélia já está se manifestando aqui no chat, a Aurélia Magalhães. Aurélia, se você quiser vir para alguma coisa. Vi que o André Bradinho também está aqui, então, André, você e a Aurélia, que são da área de psicologia, se quiserem vir, dar um oi para os meninos, podem abrir a câmera, ou pelo menos o microfone, para dar um oi pessoalmente. A Aurélia dizendo que está aqui para ouvir e aprender com esses excelentes profissionais. Sim. Eu me embananei aqui um pouco com a câmera, microfone, etc., mas faço cor aí a fala da Aurélia, né? E como os meninos comentaram, eles já estão vivendo uma outra realidade também, e eu tenho certeza que eles têm muito a ensinar para a gente. Então, estamos aqui para aprender hoje.
exatamente. Estamos aqui para aprender sobre esse assunto que nos afeta e com o qual anda tão difícil conviver, né? Que é essa experiência de quarentena, que é essa experiência de passar por uma pandemia com uma doença que ninguém sabe tratar e sobre a qual existem tantas especulações. E é ainda com agravamento político do desgoverno do Brasil, né? Como a Marina mencionou. Então, é um conforto poder estar aqui, ouvir essa palestra, essa roda de conversa, poder ouvir esses profissionais que ainda têm a vantagem, digamos assim, né? Gozam do privilégio da juventude, que é sempre uma fase da vida em que a gente energia e busca se projetar no futuro. Então é uma honra, é uma alegria. E eu vou pedir a vocês que fiquem completamente à vontade. Os nossos intérpretes ainda não entraram online, mas fiquem à vontade. E caso queiram se apresentar, dizer quais são as áreas de pesquisa de vocês, o trabalho que desenvolvem, só até os nossos intérpretes entrarem aí para vocês poderem começar efetivamente o que planejaram. Ok, então eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho e sobre a idealização da roda de conversa, né? Enfim, só para dar um contexto, eu me formei aqui, né, na UFJ, UFG, meio nessa transição, e eu tô clinicando como psicóloga clínica, né, aqui, consultório particular. Também estava fazendo um trabalho voluntário de plantão psicológico, e eu vou trazer um pouco das minhas experiências nos atendimentos, dos casos que eu tenho recebido e discutir um pouco da saúde mental dos meus pacientes. E a proposta da roda de conversa foi exatamente trazer diferentes perspectivas da saúde mental, né? Então, eu falo um pouco sobre os meus pacientes na clínica, no plantão psicológico. O Marcelo trazer uma outra visão, como ele é psicólogo do CRAS, ele tem contato com um público diferente, pacientes com demandas diferentes. A Isabela, como mestranda, acho que ela vive essa angústia que muitos graduandos, né, e pós-graduandos vivem, dessa incerteza, volta ou não volta, das aulas, vai ter AD, não vai, que é uma angústia muito grande. E a Diagna lida, ela é profissional da saúde, ela está fazendo uma residência multiprofissional em psicologia, então ela vê de perto a angústia dos profissionais e vive a angústia sendo uma profissional. Enfim, acho que essa foi a ideia com a roda de conversa, e agora eu passo para os meninos se apresentarem e falarem um pouco sobre eles. Bom, seguindo um pouquinho a ordem de como a gente pretende apresentar o trabalho, né? Eu sou psicólogo do CRAS, do Centro de Referência da Ciência Social, da cidade de Doverlândia, onde eu resido atualmente. E também sou psicólogo emprestado, como a gente costuma dizer aqui na prefeitura, onde eu trabalho, né? Que é para o hospital. Eu trabalho com os profissionais da saúde desde que iniciou a pandemia, por conta dos problemas que eles enfrentam, né? E eu faço atendimento com eles, com os profissionais da saúde, principalmente técnicos de enfermagem, e trabalho com o CRAS em contato com idosos, principalmente idosos, que são os que estão requerindo mais o CRAS no momento por conta da pandemia, mas todas as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade que necessitem do CRAS para algum tipo de atendimento e assistência social. E acho que é isso. Vou passar para Diagna agora. Eu também me formei em psicologia na UFG de Jataí, no final do ano passado, e aí desde o começo de março, eu estou fazendo residência hospitalar, né, no hospital aqui de Goiânia. Então, como a Marina já adiantou,
Eu estou vendo essa realidade, né, dentro do hospital, como é que isso está funcionando, tanto para os pacientes, os cuidadores e principalmente os profissionais da saúde, né, que é um público que acaba sendo muito afetado por essa situação do Covid, né, e a atenção à saúde mental dos profissionais da saúde nesse momento, especialmente no contexto hospitalar, é muito importante, né. Então, é mais ou menos nesse sentido que vai ser a minha fala, né, sobre como o Covid tem chegado dentro do hospital, dentro das instituições de saúde. Bem, eu sou Isabela, também formada pela UFG Regional de Jataí, e atualmente faço mestrado na UFG, em Goiânia. Ou não faço, porque estamos sem aula. E a minha fala vai no sentido de me colocar numa situação, a situação que eu estou vivendo, diferente dos meus colegas, é muito mais próxima da realidade dos estudantes. Então, a minha fala vai muito mais no sentido de falar das nossas angústias, sem aulas, mas com um projeto de educação online defasado, totalmente distante da realidade brasileira, e como lidar com essa angústia de estar sem aulas, mas também esse sentimento de revolta e de insatisfação com o governo atual e com a educação, os rumos que a educação tem tomado nesse país nos últimos tempos. É isso. Acho que todos nós estamos angustiados e indignados. A proposta do projeto, inclusive, é que a gente tivesse um momento fraterno de acolhimento, de troca de conhecimentos, e que isso se configurasse como uma estratégia de resistência política. E essa de vocês, a fala de vocês, a roda de conversa hoje é muito potente nesse sentido, né? Porque irá nos levar a refletir sobre a nossa condição e sobre os impactos na nossa subjetividade. Eu vou pedir a vocês que comecem, por algum motivo técnico, os nossos intérpretes não conseguiram entrar, eu vou pedir 1000 perdões. Vamos tentar acionar ao longo da palestra, mas para a gente não atrasar muito, eu vou pedir que vocês comecem. Fiquem à vontade, sejam bem-vindos, é um prazer enorme ouvi-los. Ok, tá. Eles vão entrar, então, a qualquer momento, Tati? Vocês estão tentando resolver isso de alguma maneira? Sim, estamos tentando resolver, Mari. Tá, não, tranquilo. Então, vou seguindo, e aí, quando eles aparecerem, você me avisa, ou eu não sei se vai aparecer na tela, enfim. Tá, eu aviso no chat, mas aparece na tela também, tá bom? Ah, aparece, não, então tranquilo. Ok. Bem, vou começar falando sobre os meus casos na clínica e como que a nossa vida mudou. Vou tentar relacionar isso um pouco com a literatura também, mas não vou ficar muito apegada a isso de qualquer maneira, porque acho que temos vários públicos aqui e eu não quero ficar falando de uma forma que é pouco que chega pouco, né? Que as pessoas compreendem pouco. Tá. A nossa vida, depois do Covid, toda essa situação mundial, né, de crise de saúde mundial, a nossa rotina mudou muito. Então, toda essa questão de fazer compras, sair de máscara, usar álcool em gel toda hora, tô com uma superfície e tal, usando álcool em gel, chega em casa com as compras, desinfetando as compras, não sai de casa sem máscara. Então, assim, foram mudanças muito abruptas que ocorreram, né? E comportamentos que deixam a gente muito angustiado, né? Então, se você não sai de máscara, se você não faz uma desinfecção
correta das suas compras, não usar álcool em gel, existe um risco real de você se infectar. E esse pensamento, esse risco, ele afeta muito o nosso sono, a nossa saúde mental de uma forma geral, né? Traz muita angústia. Há 3 meses atrás, se uma pessoa me falasse que ela saía de casa de máscara, que ela usava álcool em gel toda vez que ela tocava uma superfície, que ela não tocava no rosto quando ela saía de casa, e que ela chegava em casa e ainda desinfetava todas as compras, eu provavelmente encaminharia essa pessoa para um psiquiatra e para uma psicoterapia, porque talvez isso seria indício de uma obsessão por limpeza. E hoje em dia é culturalmente esperado que você faça isso, culturalmente esperado que você desinfete, que você ande de máscara. E há 3 meses atrás, 4 meses atrás, isso seria motivo para um diagnóstico, para você entrar no DSM e diagnosticar uma pessoa com um toque, alguma coisa nesse sentido. E hoje em dia isso é comum, isso é esperado. É uma mudança muito abrupta. E a gente sabe que mudanças abruptas, elas trazem angústias muito grandes, elas eliciam muitos respondentes, enfim, respondente taquicardia, boca seca, insônia, todas essas questões fisiológicas, né? A gente sabe disso. E isso é respaldado pela literatura, no que a gente chama de desespero comportamental, mas eu não vou entrar muito nisso. Só se alguém quiser saber depois, me fala que eu explico melhor e posso mandar referências. Mas a gente tem modelos de ansiedade e depressão, modelos comportamentais que a gente percebe que está agindo agora. E que todos nós, tanto profissionais quanto pacientes, a gente está vivendo uma situação muito similar, né? Então, tudo que meus pacientes relatam de ansiedade, de incertezas, eu também estou experienciando. E esse é um momento único. Nem sempre a gente, como profissional, experiencia coisas parecidas com o paciente. Às vezes sim, às vezes não, mas a gente está numa situação que, com certeza, a gente está vivendo em contingências muito parecidas, em circunstâncias muito parecidas, né? E o que eu tenho recebido na clínica, assim, eu percebo uma diferença muito grande dos casos que eu recebia no início do isolamento social para os casos que eu estou recebendo agora, né? O que eu percebo é que no início do isolamento, tanto no plantão psicológico quanto no consultório particular, eu recebia muitos casos de ansiedade. Pessoas com insônia, pensamento acelerado, consumo compulsivo de notícias. Eu sei que provavelmente muitos das pessoas que estão assistindo a palestra se identificam com isso em alguma medida. Conflitos familiares, medo muito grande de se contaminar. E eu percebo que agora tem mudado um pouco essas demandas. O que eu percebo nos meus pacientes agora é que eles estão mostrando um desânimo enorme, um humor muito deprimido, sem perspectiva de melhora, de que isso vai passar. Eles estão muito angustiados, diferente do que estava aparecendo no início do isolamento. No início era muito mais ansiedade e agora tem chegado muito mais pessoas com humor deprimido. Claro que chega, assim, algumas pessoas com ansiedade, tá, mas a frequência está muito diferente. E eu senti isso, inclusive, no meu plantão psicológico, que era gratuito. Agora eu parei, inclusive por demanda, porque no início do isolamento eu tinha muita procura pelo plantão e com o tempo o pessoal foi sumindo. E aí eu fiquei me perguntando, o que está acontecendo? As pessoas estão menos angustiadas, menos estressadas? E olhando para a literatura, eu encontrei algumas justificativas para isso. E uma das justificativas é a síndrome de adaptação geral, ou curva de adaptação ao estresse, que é de um autor que chama Selye, enfim, acho que é assim que pronuncia o nome dele, que ele divide a adaptação em 3 fases. A fase de alarme, que eu consigo fazer um paralelo com aquela corrida louca aos mercados, todo mundo ansioso comprando
papel higiênico, mesmo não fazendo nenhum sentido fazer essa compra, mas não é racional, né? É uma fase de alarme, liga o botãozinho de sobrevivência e você vai fazendo as coisas que você acha que tem que fazer, o que você escuta que tem que fazer, as fake news disparam, aquela coisa louca. Enfim, eu imagino que essa fase de alarme era a fase inicial que a gente estava vivendo de isolamento. E com o tempo, e aí a primeira fase é de alarme, né? Me interrompi, me perdi. A primeira fase do CLE é de alarme, a segunda de resistência e a terceira de exaustão. E o que eu percebo agora é que os pacientes, eles, na clínica, do plantão, estavam chegando muito mais deprimidos. E eu associo isso com essa fase, né? De não ver perspectiva, de doenças oportunistas, não tem vontade de levantar da cama, não tem vontade de fazer as coisas, para que vai fazer, não tem sentido. Enfim, eu consegui fazer essa relação e eu acho interessante a perspectiva do CLE, que ele entende a ansiedade e depressão como um contínuo, né? Não como coisas diferentes. Então, começa ali com ansiedade e tem uma progressão para um humor deprimido ou vice-versa, enfim. Tá, o que eu percebi nos meus pacientes que hoje em dia eles estão muito mais desanimados em se engajar nas atividades cotidianas, né? Tenho recebido muito mais casos de abuso de substância também agora, tanto de álcool como de maconha, remédio para dormir também, e assim, isso das mais diversas faixas etárias, classe socioeconômica, é isso que eu tenho percebido, que independente da sua classe econômica, isso tem acontecido, o abuso de substância, né, o que eu acho que derruba alguns preconceitos, né, sobre o uso de substância. E eu vejo que, assim, a falta de rotina e a falta de motivação para se engajar em coisas cotidianas, ela tem levado a um consumo de substância muito maior. Tá. Tenho visto também dos meus casos, não sei se os meninos também vão reiterar isso que eu tô falando, mas pessoas que tinham anteriormente uma relação não tão boa com a família, agora a relação tende a piorar, tem tido mais conflitos familiares, mais ansiedade, e muitas brigas, muitos conflitos com a família nesse momento. E manejar isso tudo numa situação de isolamento é muito complicado, porque muitas vezes o trabalho, a faculdade, as coisas fora de casa eram um escape para uma relação familiar que não era boa. E agora isso torna tudo muito intenso. E eu tenho visto que isso tem aparecido bastante nos meus casos da clínica. Deixa eu ver. Tá. Eu falei um pouco sobre desespero comportamental, falei sobre a curva. Ok. O que a gente sabe hoje é que também o isolamento social ele traz muitos malefícios para a nossa saúde mental, né? E existe, inclusive, um modelo de depressão que se chama isolamento social, um nome engraçado, assim, para a gente pensar no que a gente está vivendo agora, né? Que o que tem se falado vamos fazer isolamento social, só que, na verdade, o que a gente faz é isolamento físico, né? Não significa que porque a gente está longe, que a gente está desconectado das pessoas emocionalmente. E o que eu sempre falo muito para os meus pacientes apesar de você não estar encontrando com seus amigos agora, mantenha contato com eles, contato online, faça chamada de vídeo, tenta estar em contato com eles, porque não estar em contato pode ser um indicativo de psicopatologia, pode gerar uma psicopatologia, né? Então, é importante, por mais que seja clichê, eu entendo que seja clichê, mas é importante manter o contato com pessoas significativamente, afetivamente significativas para a pessoa, né? É importante a gente estar em contato com os nossos amigos, familiares que a gente gosta, pessoas que são importantes para a gente, né? E eu sempre estimulo os meus pacientes a se engajarem nesse tipo de atividade, né? Tá.
Bem, eu acho que eu falei tudo. Já que eu já comecei a falar um pouco sobre autocuidado, vou seguir nisso. Outras coisas que eu geralmente estimulo os pacientes a fazer, né? Praticar exercício físico, tudo que eu vou falar aqui parece meio clichê, as pessoas geralmente falam, mas é importante, não é à toa. Praticar exercício físico, cultivar algum hobby, né? As pessoas geralmente acham que hobby é coisa de gente rica, mas não é, não é. Não é só jogar golfe, com a sua blusinha jogada. Enfim, também pode ser cozinhar, cuidar de uma plantinha, ler um livro, ver séries, filmes, etc. Isso é importante também para cuidar da saúde mental, tirar um tempo para fazer algo por você, fazer uma rotina também de trabalho e estudo, e manter hábitos saudáveis de sono. Então, desliga um pouco da tela, tenta não ficar consumindo notícias compulsivamente, porque a gente sabe que o desgoverno está aí e toda hora tem um ministro entrando, tem outro saindo, tem o Queiroz ali sendo preso, enfim. Sempre tem uma angústia desse tipo, e eu tenho percebido frequentemente esse tipo de queixa nos meus pacientes. Bem, gente, eu acho que eu falei tudo que eu tinha planejado para falar e vou deixar vocês com o próximo palestrante. Um beijo. Bem, boa noite novamente. Eu acho que algumas pessoas entraram depois que a gente se apresentou, então, para quem não estava antes, meu nome é Marcelo. Eu sou formado pela Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí. Sou atualmente psicólogo do CRAS, né, do Centro de Referência e Assistência Social, da cidade de Uberlândia. E, bom, eu acho que a minha fala, apesar de ser focada principalmente na parte de vulnerabilidade social e como as pessoas que são vulneráveis socialmente estão lidando com a pandemia, eu acho que ela também vai de encontro com a fala da Marina, porque, como ela disse, não é só rico que tem hobby, não é só golfe. E, bom, como a gente sabe, eu acredito que muitos de vocês saibam, talvez não todos, mas o Centro de Referência de Assistência Social, ou CRAS, ele tem a função de acolher de forma integral as famílias em situação de vulnerabilidade. Não só de situação de vulnerabilidade, até porque, às vezes, cidades muito pequenas, como a que eu estou atualmente, o CRAS é o único meio de acesso à psicologia, por exemplo, mesmo para pessoas de classe alta. Então, não necessariamente mas a premissa é o suporte, tanto material quanto psicológico, para essas pessoas, de qualquer forma. E, assim, anterior à quarentena, a gente vinha fazendo um trabalho de recebimento de demandas, de recolhimento de informações sobre como as famílias estavam, independente do corona ou não, até porque ainda era uma notícia internacional. E não sei se vocês sabem, mas cidades pequenas normalmente lidam com essas informações internacionais como se não existissem no Brasil. Então, o trabalho que ocorria antes da quarentena era focado principalmente nesse recolhimento de informações sobre as famílias, por parte do CRAS, tanto psicólogo quanto assistentes sociais, para que esse trabalho fosse desenvolvido. Então, a gente montou alguns grupos para desenvolver atividades com eles, tanto o PAIF, que é o Sistema de Proteção e Assistência Integral à Família, onde grupos são formados com chefes de família, que normalmente são mulheres, por a gente saber que famílias de classe trabalhadora normalmente são chefiadas por mulheres, e esses grupos são formados para que essas mulheres tenham uma ficha social dentro do CRAS, e essa ficha social vai fazer com que sua família toda tenha acesso às benesses que o CRAS proporciona para ela e para a família toda. Com a chegada da quarentena e a chegada do corona no Brasil e tudo mais, esses grupos foram desfeitos, foram desmembrados. Então, essas famílias, elas
perderam esse acesso a essas fichas sociais que elas tinham. Não totalmente, até porque algumas famílias já trazem essa ficha social atrelada ao Bolsa Família, atrelada a outros serviços disponibilizados pelo governo. Mas, no geral, eles perderam esse acesso a essas benesses que eram basicamente listadas nas fichas deles, que eles recebiam todo mês, sejam cestas básicas, leite sem lactose para crianças ou adultos com vulnerabilidade social que precisem. Então, a partir daí, a demanda do CRAS diminuiu muito em relação a sofrimento psicológico. Não que não sofram, eles sofrem sim, mas as demandas do CRAS anterior ao corona para a psicologia era muito de casos de comportamentos ansiosos, depressão, síndrome do pânico, e depois que iniciou a quarentena, normalmente essa demanda era sobre auxílio emergencial, era sobre como eles conseguiriam lidar com as crianças tendo educação à distância, porque na cidade que eu estou, os colégios estão tendo EAD, não sei se em todas as cidades estão tendo, mas aqui está, as escolas públicas. E as crianças têm que estudar de casa e os pais têm que recolher as provas e levar em algum local para serem recolhidas. E isso dá um desgaste gigante para todas elas, para os pais, para as mães e tudo mais. E essa demanda que é recebida pelo CRAS atualmente é muito mais voltada para como lidar com a educação à distância do meu filho, como eu vou conseguir dinheiro para conseguir manter minha casa por conta do desemprego que aumentou muito por conta da quarentena. E só que isso não deixa de apresentar o sofrimento que essas pessoas trazem, porque sempre que nós atendemos essas pessoas, esse atendimento tem sido muito mais multiprofissional do que atendimentos clínicos específicos. Não que a gente faça atendimentos clínicos no CRAS, a gente não faz, mas ele tem sido ainda mais multiprofissional, ainda mais engajado em todos os profissionais trabalharem com a pessoa que está apresentando a sua demanda, por conta de todos esses fatores que envolvem o sofrimento dessa pessoa, tanto financeiro quanto psicológico. E a gente percebe que essas famílias, elas tinham pouquíssimos reforçadores em casa, pouquíssimas opções de lazer e hobby, que é como a Marina disse, não é só rico que tem hobby, mas a gente sabe que mesmo a gente tem como desenvolver hobbies, sim. As pessoas que são vulneráveis socialmente têm como desenvolver hobbies, e a gente sabe que existem essas coisas. Mas para eles sempre parece uma dificuldade, porque tem esses ditados populares que mantêm essa ideia de que eles não podem ter hobbies e coisas do tipo. Então, quando eles entram em contato com a quarentena e não tem atividade para desenvolver em casa por falta de, talvez, acesso à informação, acesso a estudo mesmo, algumas famílias que não têm escolaridade nenhuma, nem pré, nem nada, e pessoas que não conseguem desenvolver atividades simplesmente por estarem mal, mas acharem que o problema é simplesmente financeiro. E normalmente eles trazem isso pra gente no CRAS, principalmente quando perguntam sobre o auxílio emergencial. E temos duas facetas nessa situação do auxílio emergencial. Tem a família que estava totalmente sem renda e hoje tem a renda por conta do auxílio, e que às vezes agradecem até a gente por ter conseguido o auxílio para eles, e agradecem por ter algum momento um pouco de acesso a um dinheiro que eles não tinham antes, que era que todo o acesso à alimentação deles era baseado no CRAS, o CRAS disponibilizava isso para eles, e moradia, essas coisas. Então, tem esse lado das famílias que estão, entre aspas, felizes por terem essa renda básica mínima, e tem, por outro lado, essas famílias que perderam emprego, que mesmo em situação de vulnerabilidade, o salário deles era obviamente maior do que o auxílio,
ou até mesmo pessoas que não conseguiram pegar o auxílio, mesmo sendo em situação de vulnerabilidade, simplesmente por estarem vinculadas à prefeitura, que é algo que servidor público normalmente não consegue auxílio e tudo mais. Então, essas famílias trazem isso pra gente, e quando acontecem esses atendimentos, a gente percebe que eles estão em um sofrimento muito grande por essa falta de reforçadores, já que o CRAS, para muitas dessas pessoas, era o local de lazer e acesso a reforçadores deles, acesso a, a brincadeiras, a lazer, a tudo mais. As crianças, principalmente, apresentam muito essa dificuldade de realizar atividades da escola em casa. As famílias que estão em situação de vulnerabilidade, o CRAS disponibilizou alguns tablets e celulares que a gente conseguiu por doações para que elas conseguissem ter as aulas à distância, mas elas mesmo assim apresentam essa dificuldade, tanto de utilizar, por conta de nunca terem acesso anterior à quarentena, tanto por não terem lazer, e simplesmente o que eles fazem em casa é comer, dormir e fazer atividade da escola. Além das idosas que tinham seus grupos de crochê, de oficinas de artesanato dentro do CRAS, e que perderam esse vínculo por conta da quarentena, e aí muitas delas não sabem usar telefones, ou não têm telefones, e não conseguem ter esse contato por videochamada e tudo mais. Além do medo, por conta do consumo exacerbado de informações, que a Marina também já citou, que para essas pessoas é ainda maior, porque talvez a única coisa que ela tem na casa dela de eletrônico para dar informação para ela é uma TV com 2 canais, ou um rádio ou algo assim, onde basicamente o tempo todo está passando notícias sobre Covid, sobre a pandemia. Então, todas essas pessoas perderam muitos de seus reforçadores, porque o CRAS, para eles, era uma casa, e eles apresentam isso pra gente, de qualquer forma. Então, quando a gente começa a ter acesso aos problemas socioeconômicos deles, a gente faz essas fichas e tenta fazer os atendimentos que são normalmente por agendamento agora, já que eles não podem fazer aglomeração lá no CRAS. Então, a gente faz visitas nas casas, e a gente consegue perceber que eles estão em um sofrimento muito grande. Muitas idosas apresentaram falta de vontade para fazer praticamente tudo, uma anedonia, né, que é uma falta de vontade, digamos assim, para fazer as coisas. E as casas delas, que antes da quarentena eram super limpas e organizadas, hoje estão desleixadas, mas não por culpa delas, mas por culpa realmente dessa falta de vontade de fazer as coisas, de não conseguir fazer as coisas. E todo esse contato, essa dificuldade que eles têm de ter contato, né? E eu acho que quando a gente pensa nessa parte mais social, a gente entende que como é muito mais difícil para essas famílias manterem o isolamento. Não que não que as outras pessoas que estão no isolamento e que têm condições para terem lazer e tudo mais dentro de casa não estejam sofrendo. É óbvio que estão sofrendo, Marina já falou sobre isso. Mas a gente percebe um sofrimento que vem... em toda a fala de sofrimento dessa pessoa, ela já vem embasada pela situação socioeconômica, que é muito difícil e que impede ela de ter acesso a lazer e tudo mais em casa. E bom, é mais ou menos isso que eu tinha preparado para fala. Vou passar para o próximo. Boa noite para quem chegou depois. Meu nome é Diagna, eu sou psicóloga residente em um hospital aqui em Goiânia. E hoje eu vou falar sobre como a pandemia tem afetado a saúde mental das pessoas nesse ambiente. No contexto hospitalar, a questão que tem mais peso não é o isolamento social, mas sim a questão da exposição ao vírus, né? Dentro de um hospital, os profissionais da saúde, os pacientes, os acompanhantes estão constantemente expostos ao risco de se contaminar e adoecer. A experiência com o vírus dentro do hospital, a forma como cada pessoa vai vivenciar essa situação, ela depende da realidade da instituição e de algumas variáveis pessoais. A realidade de cada hospital varia muito, né? Tem alguns hospitais vão ter muitos casos de Covid, outros vão ter poucos,
Alguns vão ter mais casos recuperados do que óbitos, já outros vão ter um número maior de óbitos, de casos graves. E isso tudo vai depender assim, da forma, de características dessa instituição, né? Se é um hospital de campanha, se tem uma especialidade, quais são os recursos disponíveis, qual é o local dessa instituição, se é uma região muito afetada ou não, e assim por diante. Mas dentro de uma mesma instituição, as experiências que as pessoas têm com a pandemia são muito diversas, por conta dessas variáveis pessoais, né, que cada pessoa vai trazer. O viés de confirmação, por exemplo, ele pode levar a experiências disfuncionais que se tornam perigosas, tanto para a saúde física quanto mental. Viés de confirmação, ele é uma tendência a filtrar informações, a prestar atenção e se lembrar só de informações que confirmam uma crença, uma hipótese prévia. Então, por exemplo, se por questões políticas ou não, eu acredito que a Covid-19 não é uma doença grave, que ninguém morre disso, que é só uma gripezinha, eu presto atenção nos casos leves, nos casos em que os pacientes se recuperam, e ignoro os óbitos, ignoro os casos mais graves, né? E aí eu confirmo minha hipótese. Não que isso seja feito de uma forma consciente, né? Mas acontece mais ou menos dessa forma. E aí, confirmando essa hipótese de que não é uma doença grave, como consequência, eu posso relaxar na prevenção, me descuidar, e aí eu acabo adoecendo e transmitindo o vírus para outras pessoas. Por outro lado, ainda no viés da confirmação, se eu acredito que a Covid-19 é uma doença muito grave, que se contaminar pelo coronavírus é praticamente um atestado de morte, eu vou prestar atenção nos casos graves, nos casos que evoluíram para óbito, e vou ignorar os casos leves, os recuperados, né? E aí confirmando minha hipótese de que é uma doença muito grave. Como consequência, meu medo, meu estresse vão estar muito mais elevados, né? Por ter essa certeza de que é uma doença grave, muito grave, que eu estou vivendo numa situação de vida ou morte o tempo todo. E aí eu coloco minha saúde mental em risco. Essas duas interpretações, esses dois extremos, os dois são disfuncionais. De um lado, a gente tem o descuido, e do outro, a preocupação excessiva, né, o desespero. A realidade nunca é preto no branco, sempre tem vários tons de cinza, e com a pandemia não é diferente, né? Não dá para dizer que o vírus é uma gripezinha que não mata ninguém, mas também não dá para dizer que 90% dos casos vão evoluir para óbito, que 90% dos casos os pacientes vão morrer. A realidade é que é uma doença que pode levar desde um quadro assintomático até um quadro muito grave. O que é mais saudável psicologicamente, mais funcional, é eu tentar ficar no centro desse espectro, entre o descuido e o desespero, né? Tomando os cuidados necessários, levando a situação a sério, mas mantendo em mente que literalmente não é o fim do mundo. E apesar de ser necessário permanecer nesse centro do espectro, é difícil, né, se manter nesse ponto ideal. O que eu tenho observado, assim, partindo de uma observação sistemática do cotidiano no hospital, eu diria que entre os profissionais da saúde, o enfrentamento disfuncional tende a cair para o lado do desespero. Os profissionais ficam num estado constante de tensão, né? E é um medo não só de se contaminar, mas também de contaminar os outros. Existe, claro, o medo de se contaminar, de adoecer. Virtualmente, todas as pessoas têm esse medo, dentro ou fora do hospital. Mas como o profissional da saúde se expõe mais ao risco, ele também tem mais chances disso acontecer, de ele adoecer. E aí ele vai apresentar mais medo, mais tensão, né? E ver as pessoas graves sendo tratadas, né, entubadas, sedadas, todo o sofrimento do paciente, todo o sofrimento da família, presenciar tudo isso pode contribuir para aumentar o medo de ele próprio se tornar um caso grave. E existe também, além do medo de adoecer, o medo de contaminar a família. Muitos profissionais, eles relatam que não tem tanto medo assim de adoecer, mas tem medo de transmitir para a família, levar o vírus para casa, né? Transmitir para os filhos, para os pais idosos, para um cônjuge com comorbidade, imunodeprimido. Então, todos os dias, depois do expediente de trabalho, os profissionais de saúde, assim como muitos trabalhadores essenciais, seguem toda uma rotina, né?
de higiene quando chegam em casa, que é toda aquela rotina de deixar os próprios pertences numa área suja da casa, uma área isolada do restante da família, lavar as roupas, lavar os calçados, tomar um banho e só depois poder relaxar, poder interagir com a família, abraçar os filhos, sentar no sofá. A gente até vê relatos assim, do profissional que chega em casa e outra pessoa tem que segurar o filho lá, porque senão o filho vem e quer abraçar e ainda não pode, porque ainda tem que fazer toda essa rotina para depois poder interagir. E ainda assim, apesar desses cuidados, que, né, são uma rotina cansativa, alguns profissionais ainda relatam se sentir inseguros, né, com esse medo de transmitir o vírus para a família. E existe ainda o medo de contaminar os pacientes, né? Se eu tenho um corpo saudável, jovem, sem comorbidades, é menos provável que eu desenvolva a forma grave da doença. Mas se eu me contaminar, seja no quarto de um paciente com Covid, seja no caminho para o trabalho, eu corro o risco de transmitir esse vírus para um paciente acamado, idoso, uma pessoa com diabetes, hipertensão, alguém que acabou de fazer uma cirurgia, que acabou de ter um AVC. E essa pessoa vai ter chances muito maiores de ter a forma grave da doença. Então, no hospital, o profissional acaba trabalhando entre uma doença potencialmente grave e pacientes potencialmente frágeis. É muito forte entre os profissionais essa questão da responsabilidade pela vida do outro, pela saúde do outro. E tudo isso, o medo de adoecer, o medo de transmitir para a família, transmitir para os pacientes, pode gerar uma carga de estresse muito grande, né? E isso pode levar a um quadro de estresse crônico, que é aquilo que a Marina deu uma pincelada ali da síndrome de adaptação geral. O estresse crônico, ele seria um estado de constante tensão e aflição diante de uma situação adversa, um fator estressor. E aí a pessoa não consegue se adaptar de uma forma funcional, seja pelo caráter da situação, seja pelos recursos internos da pessoa, né? E aí, com essa falha de adaptação, ela entra nessa síndrome de adaptação geral, né? Que, como a Marina já adiantou, tem 3 fases. Eu vou falar um pouco mais sobre cada fase, que são a reação de alarme, a fase de resistência e a fase de exaustão. A fase de reação de alarme é aquela resposta inicial ao fator estressor, né? Então, nesse momento, o corpo vai liberar maiores quantidades de hormônios, como adrenalina, noradrenalina, e esses hormônios, o efeito deles no corpo, são aquelas respostas clássicas do sistema nervoso simpático, que a gente costuma chamar de ansiedade, né? Que é o aumento da frequência cardíaca, da frequência respiratória, o aumento da pressão arterial, e com isso pode haver um pico de hiperventilação, um pico de hipertensão, e em pessoas que já têm hipertensão arterial sistêmica ou alguma doença cardíaca, quando essa fase é muito aguda, muito grave, isso pode representar um risco. A fase da resistência, ela acontece quando o agente estressor permanece no ambiente por mais tempo. Então, continua tendo aquelas respostas iniciais de estresse por mais tempo. Que é, por exemplo, no caso de você ter um familiar em estado grave no hospital por várias semanas, ou, né, viver uma pandemia que já dura meses, que é o nosso caso. Então, nessa fase podem aparecer complicações orgânicas, como úlceras, né, geralmente no aparelho digestivo, no estômago. Pode acontecer a atrofia de estruturas do sistema linfático, como o timo, o baço. E aí, consequentemente, vai ter também uma diminuição de concentração de glóbulos vermelhos no sangue. Os glóbulos vermelhos, eles são responsáveis por conduzir o oxigênio pelo corpo, né? Então, se tem essa redução da concentração de glóbulos vermelhos, também pode levar a uma má circulação de oxigênio no corpo, por conta do estresse. E numa perspectiva mais comportamental, nessa fase, como a Marina também adiantou, vai ter sintomas como irritabilidade, insônia, diminuição do desejo sexual, mudanças rápidas de humor e sintomas depressivos, né? Maior risco de depressão. E por fim, a fase da exaustão, que é a última fase, ela acontece quando o agente estressor ainda está presente no ambiente e o organismo já esgotou as suas reservas energéticas. E aí, nesse caso, vai acontecer o esgotamento por sobrecarga fisiológica e, consequentemente, a morte do organismo.
Então, assim, é um estresse constante, né? O fator estressor permaneceu no ambiente por um tempo longo e o organismo já não tem energia para lidar com aquela situação. Só que essa fase acontece somente em situações muito graves, muito extremas, quando a pessoa passa muito tempo numa condição de estresse forte, constante, até gerar esse esgotamento. Independente do estresse ser ou não crônico, do organismo atingir todas essas fases ou não, o estresse tem efeitos importantes em aspectos cognitivos, emocionais e comportamentais. Dentre os aspectos cognitivos, um dos principais deles é o prejuízo da atenção concentrada. A atenção concentrada é uma habilidade cognitiva de focar nos estímulos, seja numa aula, numa conversa, um programa de TV, uma tarefa doméstica. Então, desde atividades mais complexas, como assistir uma aula ou uma palestra, até varrer a casa, atividades mais simples, podem ficar prejudicadas por conta desse prejuízo na atenção concentrada. E assim, a atenção ela é uma função cognitiva básica, é dela que vão derivar as outras dependem da atenção. Então, se eu tenho um prejuízo na atenção, é provável que eu vá ter um prejuízo de memória também, porque como eu não consigo prestar atenção no estímulo, é provável que eu também não vou conseguir me lembrar dele depois, né, a curto ou longo prazo. E a percepção também pode ficar alterada, né? Pode haver ilusões, por exemplo, que é quando a gente vê um objeto, mas percebe ele de uma forma deformada. E uma lentificação de respostas, né? Então a pessoa acaba reagindo ao ambiente de uma forma mais devagar, mais lenta. E para compensar isso, ela pode começar a responder de uma forma mais impulsiva. Reagir aos estímulos de forma mais impulsiva. Então ela tem mais chances de cometer erros nas atividades que ela estiver fazendo. Juntando tudo isso, todos esses prejuízos cognitivos, a capacidade de organização, planejamento também ficam prejudicadas, pode haver dificuldade de raciocínio lógico. Então, até como o Marcelo pontuou das pessoas que eram organizadas e agora estão desleixadas, né? Uma pessoa que é organizada, que é pontual, diante de uma situação de estresse, ela pode ficar mais desleixada mesmo, começar a se atrasar, esquecer de compromisso. Então, existe uma redução global da capacidade de executar qualquer função, qualquer atividade ligada às funções cognitivas. No contexto hospitalar, especialmente durante uma pandemia, isso pode ser muito grave, né? Porque as funções cognitivas preservadas são, no mínimo, essenciais para o trabalho de qualquer profissional da saúde, para executar o trabalho de forma correta, né, para prevenir erros, e nesse momento para prevenir a contaminação tanto do profissional quanto de outras pessoas. Além de todos esses efeitos cognitivos, o estresse também tem efeitos emocionais importantes, que vão incluir ansiedade, labilidade emocional, então a pessoa vai mudar de humor muito mais rápido, supersensibilidade, ela fica mais sensível aos estímulos, é como se afetasse mais ela de uma forma emocional. Explosões emocionais também mais frequentes que o normal, seja por tristeza, seja por raiva. E aqueles sintomas depressivos, né? Como a Marina também adiantou, os sintomas de ansiedade vão se misturando com sintomas depressivos, como sensação de desamparo, apatia, desânimo, sentimento de inutilidade, de incapacidade, né? Tudo isso que é característico de depressão também pode acontecer numa condição de estresse crônico. E quanto aos efeitos comportamentais, como já citado, a pessoa pode ficar mais desorganizada, mais impulsiva, e ela também pode apresentar comportamento mais autoritário, inflexível, né? E com isso, com esse padrão, os relacionamentos sociais podem ser enfraquecidos, né? Porque pode haver mais conflitos e mais dificuldade de lidar com esses conflitos, de resolver os conflitos de uma forma amigável, né? E o que deixa a pessoa mais fragilizada ainda, né? Porque ela já está fragilizada, ela perde o apoio social e a situação vai piorando. Pode haver também diminuição do interesse por atividades prazerosas, que o Marcelo também citou essa questão, né? Que as pessoas deixam de fazer as coisas que elas gostavam, que é a anedonia, e também a substituição dessas atividades com o uso abusivo de drogas, né, de álcool e outras drogas, que é um risco maior numa situação de estresse.
O padrão de sono também costuma ser muito prejudicado pelo estresse, e aí a pessoa pode apresentar uma insônia inicial, que é aquela dificuldade para pegar no sono, uma insônia intermediária, que é quando ela fica acordando durante a noite, ela não consegue permanecer dormindo, e uma insônia terminal, que é quando ela acorda muito mais cedo do que ela planejava e acaba não tendo as horas de sono que ela precisava. Nessas 3 formas de insônia, a pessoa vai esgotando as suas reservas energéticas e aí o corpo vai ficando mais vulnerável. Esses efeitos cognitivos, emocionais e comportamentais, eles vão variar de pessoa para pessoa, de situação para situação, né? Geralmente as pessoas não vão apresentar tudo isso que eu listei, mas uma combinação de um ou outro sintoma, variando ali o grau de cada sintoma. Mas o que a gente deve se atentar é que com a presença desses efeitos no corpo, sejam eles como forem, no grau que forem, o estresse pode diminuir a ação do sistema imunológico e predispor o desenvolvimento de doenças. Então, a pessoa fica mais vulnerável a desenvolver os sintomas graves da Covid, por exemplo, né, por conta desse estresse crônico. Especificamente no contexto do trabalho, existe ainda o estresse crônico ocupacional, que é mais conhecido como síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento. É uma síndrome muito frequente na área da saúde, e ela vai gerar prejuízos tanto na vida pessoal da pessoa, quanto no cotidiano de trabalho, né? E esses prejuízos, eles incluem todos aqueles efeitos do estresse crônico, que eu citei agora, aspectos cognitivos, emocionais, comportamentais, e vai acrescentar como diferencial a despersonalização. Despersonalização é um padrão comportamental que o profissional da saúde, né, ele vai tratar os colegas, os pacientes, de uma forma impessoal, mais fria, insensível, né? É um estado de indiferença que o profissional adota, não de uma forma consciente também, mas ele não se envolve mais no trabalho, né? Como uma forma de se proteger do cotidiano estressante que o trabalho traz. E esse estado, ele vai levar a menos eficiência, né? Menos produtividade no trabalho. Agora, durante a pandemia, os profissionais da saúde estão sendo muito cobrados para desenvolver o seu trabalho de uma forma ainda mais eficiente que o normal, com ainda mais produtividade. E aí a gente tem um ciclo que se retroalimenta, né? O estresse gera perda de produtividade, a perda de produtividade gera mais estresse por não conseguir alcançar as metas da instituição, não conseguir trabalhar da forma como se gostaria. E em cima disso tudo, os profissionais da saúde ainda estão lidando com estigmatização, né? Especialmente nesse contexto político, nesse cenário atual. Anunciar que trabalha em um hospital, uma instituição de saúde, pode ser equivalente a colocar um alvo nas próprias costas, né? Muitas vezes o profissional da saúde ele é visto como uma pessoa infectada, uma pessoa perigosa, um agente que sai por aí carregando doença, né? E aí o profissional, além de ficar isolado fisicamente, ele ainda pode se sentir solitário e pouco acolhido pela sociedade. E, novamente, todo esse cenário de precarização do trabalho do profissional da saúde deixa o corpo mais vulnerável à doença e deixa a pessoa mais propensa a cometer erros. Então, em um momento em que estar saudável e estar atento faz toda a diferença, o estado de estresse pode colocar tudo isso em risco e ter consequências muito sérias. Por isso que essa questão do estresse precisa muito ser debatida na área da saúde para prevenir complicações muito graves. E, além do profissional da saúde, outro agente importante no ambiente hospitalar é o paciente, né, e o seu acompanhante. Durante a pandemia, o que a gente vê é que os pacientes e os acompanhantes, eles falam muito sobre ter medo de ficar no hospital, né? E aquela ansiedade pela alta, que já é comum, né, que sempre aparece, agora ela é muito mais perceptível, né? Os pacientes ficam muito mais inquietos para ir para casa logo. E quando se trata de uma internação longa, né, 20, 30 dias ou mais, os pacientes e os acompanhantes também estão vulneráveis ao estresse crônico, assim como os profissionais. Eles também correm mais risco, né, de adoecer. E no caso dos acompanhantes, que ficam responsáveis pelos cuidados do paciente, eles correm também o risco de cometer erros importantes para a própria saúde e para a saúde do paciente. E, além disso, a irritabilidade que é gerada pelo estresse, ela torna mais provável a ocorrência de conflitos com a equipe, que também está estressada. E esses conflitos aumentam o estresse para todo mundo envolvido, né? Então, agora a gente nota
pacientes e cuidadores muito estressados, com muito mais irritabilidade, assim, essa probabilidade de se envolver em conflitos com a equipe. E a equipe também mais estressada se envolve também em conflitos com os pacientes. E tudo isso fica muito complicado. Para o paciente pode gerar uma experiência muito negativa associada à internação. E isso vai ter efeitos lá na próxima internação, né? Com um quadro, por exemplo, de hospitalismo negativo, que seria uma aversão muito intensa à internação e uma ansiedade exacerbada pela alta hospitalar. Isso aí vai afetar na adesão ao tratamento, né? Consequentemente na recuperação do paciente, já que ele não consegue permanecer naquele ambiente. Mas, apesar de ser uma situação muito complexa, muito delicada, existem algumas medidas que as pessoas dentro do hospital podem tomar para se prevenir, né, para reduzir complicações, e que podem valer também, eu acredito, para a população geral, e eu vou ecoar algumas coisas que meus colegas já falaram, inclusive. E um ponto inicial, que eu considero muito importante, que todo mundo bate nessa tecla, mas que a gente bate porque é importante mesmo, que é cuidar das necessidades básicas, né? É comer bem, é dormir bem, é beber água. Isso é importante tanto para a saúde do corpo quanto para o bem-estar mental. No caso dos profissionais dentro de hospitais, né, dentro de instituições, buscar atividades terapêuticas dentro das instituições. Vários hospitais, várias instituições estão oferecendo atividades terapêuticas para os profissionais, desde grupo de apoio, meditação, musicoterapia. Vale a pena ir atrás dessas atividades, avaliar qual que funciona melhor para cada pessoa. Como a Marina também disse, controlar o consumo de informações, que é uma coisa que tem sido bastante discutida, né? Ler notícias sobre o cenário atual pode gerar um nível de estresse muito grande e informar relativamente pouco. Então, para se manter informado, sem, né, comprometer muito a saúde mental, vale mais a pena reservar um momento do dia, ler as principais notícias e depois focar em outras atividades. E, além disso, né, é importante buscar informações somente em fontes seguras, evitar notícias falsas, evitar notícias alarmistas. Outra questão importante é reservar tempo para lazer. Hobby não é essa coisa de rico, vou ecoar o que os meus colegas falaram de novo. O tempo livre de profissional da saúde já é curto, especialmente agora, mas é essencial reservar um tempinho, né, para atividades prazerosas, desenvolver um hobby, cozinhar, ouvir música, interagir com as pessoas que moram na mesma casa, né? Qualquer atividade que traga prazer e dê uma pausa no estresse. Isso não só para profissionais, mas para qualquer pessoa, né? Falar por telefone ou na internet com pessoas distantes, com amigos e familiares que não moram na mesma casa. A Marina também falou que isso é clichê, e eu concordo, mas eu também vou reforçar essa questão. Ligar, fazer videochamada, conversar por WhatsApp, não dá para ficar isolado, né? E o profissional da saúde, ele não está 100% isolado, porque ele ainda vai ter contato com os colegas de trabalho, com os pacientes, mas ainda é primordial se conectar com as pessoas importantes, né? Com as pessoas que não moram na mesma casa. E agora, isso vale para todo mundo, né? Agora é um momento que as pessoas estão falando mais sobre coisas importantes, estão se abrindo mais sobre sentimentos, sobre como é que elas estão enfrentando essa situação difícil. Então, vale a pena, se você estiver se sentindo sobrecarregado, né? Vale a pena buscar alguém de confiança com quem conversar e desabafar. Um ponto que eu acho muito importante é seguir as instruções de autocuidado e uso de EPI, né, de equipamentos de proteção. Usar a máscara sempre que for sair de casa, mas usar a máscara do jeito certo. Não adianta usar a máscara no queixo, não adianta ficar com o nariz de fora, que assim ela não protege. Tem que usar do jeito certo, tem que lavar as mãos, tem que higienizar com álcool. E com tudo isso ainda tem que manter a distância. Tem que ficar uns 2 metros de distância das outras pessoas, né? Para poder se proteger. Isso é importante porque ter certeza de que seguiu todas as instruções recomendadas pode reduzir o medo, né? O estresse, tanto na questão de se contaminar, quanto de transmitir para as outras pessoas. É terrível passar o dia com a máscara N95 apertando o rosto, mas vale a pena se cuidar, tanto para proteger a própria saúde, quanto para se sentir mais seguro. E por fim, vou bater em mais uma tecla clichê, mas eu acho muito importante a gente sempre se esforçar
para lembrar que essa situação é passageira. Às vezes não parece, parece eterna, mas ela é passageira. É um cenário longo, é cansativo, mas existe uma luz no fim do túnel, existe um fim dessa pandemia e existe um retorno à vida normal, né? A vida dos tempos de antes. É um momento difícil, mas com força, com paciência, eu acredito que a gente consegue superar. É isso, vou passar para a Isabela agora. Obrigada. Oi, gente. Vou me apresentar de novo, porque eu sei que teve gente que entrou depois. Meu nome é Isabela Assis Rocha. Eu também sou formada pela Universidade Federal de Goiás, agora o UFJ, e atualmente eu faço mestrado em Psicologia Social e Psicologia Educacional na UFG de Goiás, né? Agora só temos uma UFG. E diferente da posição dos meus colegas, diferente da experiência deles, eu penso que eu estou muito mais próxima da experiência dos alunos de graduação. Eu estou na pós-graduação, sou pesquisadora, mas eu sinto, enquanto pesquisadora, enquanto cientista no Brasil, que a minha profissão é desvalorizada, tanto é que nem é vista como profissão, né? Quando eu falo que eu sou estudante de pós-graduação, parece que eu estou mais 2 anos fazendo um estudo continuado por diversão, quando, na verdade, eu me dedico e é uma profissão não valorizada no Brasil. Então, a minha experiência não é tanto profissional, muito mais aproximada da experiência dos alunos. E eu estou vendo aqui que tem muitos alunos de graduação, tem alunos da psicologia também. Então, eu divido com vocês a angústia de estar nesse momento, sendo estudantes, não sendo valorizados por esse governo e estando angustiados com essa sensação de impotência frente às questões que estão acontecendo, né? Então, eu penso que... Eu estou dando uma colezinha aqui, vocês me perdoem. Então, eu penso que existe uma cobrança muito grande da sociedade, do governo, uma pressão para que se voltem às aulas, que seja realizado aulas online, sem se pensar criteriosamente sobre as condições de implementação dessas ferramentas, né? Então, a gente está vendo questionários, estamos vendo portarias sendo feitas sem reuniões com os discentes, sem ouvirem os discentes, para a implementação de aulas online, sendo que a maioria dos estudantes não tem acesso à internet de qualidade, a equipamentos com conexão à internet. Então, a gente está vivendo num momento de grande angústia por entender, enquanto estudante, que nossos pares não têm condições iguais de acessarem a internet, não têm condições iguais de seguirem com uma faculdade à distância, até porque uma faculdade online, implementada de uma forma acriteriosa e sem levar em condições, e sem levar em consideração as condições dos alunos, não vai atender às nossas necessidades. A portaria do MEC, que estabelece estágios online, é absurda e totalmente distante da realidade, totalmente discrepante da realidade. Como a gente vai implementar estágio online para profissionais da saúde e outros diversos profissionais. Então, eu penso que uma das angústias enquanto estudante no Brasil nesse momento é estar vivendo sob um governo totalmente contrário à educação, totalmente contra o acesso e a igualdade de acesso à educação aos estudantes, né? E ao mesmo tempo, essa cobrança, que por vezes não é nossa, essa cobrança de voltar às aulas, de produzir, de ingressar no mercado de trabalho. Como a Marina falou, tem muitos estudantes que voltaram para suas casas e talvez não tenham uma relação muito amigável, muito boa com a família, e que houve essa pressão, que houve comentários acerca da volta às aulas, de quando a gente vai voltar a ter aulas presenciais e quando a faculdade vai voltar a funcionar, sendo que a faculdade está funcionando. A gente está aqui com a faculdade funcionando, a UFG também está com uma frente enorme de trabalho, de enfrentamento ao Covid.
Então, as faculdades não estão paradas. E, além disso, esse momento de pausa também é muito complicado, porque a gente sabe que estudar não é uma tarefa simples, exige uma série de atenção, exige uma demanda muito grande. A gente sabe que se manter na faculdade, se manter presente, realizar as atividades na faculdade não é tarefa fácil, e a implementação de aulas online não leva em conta toda a seriedade, todo o trabalho que ser aluno de graduação ou de pós-graduação e de estar e produzir no Brasil. Então, a minha fala é um pouco menor que a dos meus colegas, porque eu, nesse momento, estou na mesma condição que a maioria dos alunos, e tem muitos alunos me assistindo aqui, né? De angústia e de revolta com o governo, com o desgoverno e com o que está acontecendo no país. E eu queria deixar um recado e reforçar o que as minhas colegas falaram, da gente se cuidar, se unir, procurar informações com cuidado, porque, como a Diagna disse, eventualmente as coisas vão voltar ao normal. E é preciso que a gente volte ao normal, que a gente consiga retomar nossas atividades da melhor forma possível e com a maior qualidade que a gente conseguir. Então, eu peço que vocês se cuidem, que vocês busquem ajuda se vocês não conseguirem lidar com seus sentimentos, porque o isolamento social realmente é uma questão que nos deixa deprimidos, angustiados, e traz uma série de questões que a gente não entra em contato durante a nossa rotina, nos deixa só com nós mesmos. Isso pode ser muito para alguns. Então, tem alguns psicólogos, a Marina está fazendo plantão psicológico, eu vi que o Hugo Ribeiro, que é o nosso colega, está aqui na reunião, ele também está com plantão psicológico. Então, eu peço que busquem ajuda se vocês precisarem, se cuidem. As meninas também falaram sobre hobbies e sobre procurarem formas, procurarem estratégias de se conectarem com pares, de formar um senso de comunidade, porque estamos isolados, mas não estamos sozinhos, estamos na mesma situação. E eu penso que é de extrema relevância a gente, enquanto aluno, se unir, a gente estar numa posição contrária à implementação de aulas online e de qualquer forma de ensino que não seja inclusiva e que não permita o acesso a todos os alunos. E eu temo que isso aconteça sem que a gente tenha força para impedir isso. Essa é a minha angústia. Então, eu peço que vocês se informem e se unam para a gente sair desse momento bem vivos, que deveria ser o norteador do governo, né? Deveria ser salvar as pessoas e deixá-las todas bem, mas já que isso não é possível pelo governo, que a gente consiga fazer com a gente mesmo. E estarem atentas aos pronunciamentos e ao que está acontecendo com as faculdades de implementação de aulas online, porque eu vejo poucas pessoas se movimentando em relação a isso e cobrarem um posicionamento. Talvez estou ficando muito política, então me perdoe, mas é impossível não ser política nesse momento. Então, acho que é isso. Acho que compartilho da angústia de ser estudante e de estar à deriva, de estar sendo cobrada por uma volta às aulas sem condições, sem pensar em todos. Então, é isso. Obrigada pela atenção. Tatiana, quando você falou à vontade, era para mim? Era. É porque eu fiquei sem saber se era para mim. Boa noite a todos e a todas. Tem pessoas muito queridas, né? Tanto falando quanto participando dessa live, e eu fico muito feliz com isso. Quero parabenizar os 4 palestrantes, né? Que a Marina, eu tive assim o grande prazer de trabalhar próximo a ela,
Então, ela eu conheço pessoalmente, mas só de ouvir os outros colegas a gente percebe que tem muito a oferecer. Na verdade, eu nem tenho a intenção de fazer alguma pergunta muito pontual, mas colocar todo mundo para pensar, porque eu estou entendendo que isso é uma roda de conversa, né? Então, é abrir caminhos para a gente conversar mais, né? E eu achei muito interessante, ao ouvir vocês, o quanto é complicado a gente falar diante dessas diferenças sociais que a gente vive, né? A gente mesmo tenta se corrigir se o pobre tem direito a hobby, se o pobre tem direito a lazer, se o pobre tem direito a ter prazer, né? A gente tem essa dificuldade porque um hobby, né, é para gente rica, né? E o pobre, na verdade, ele tem que ralar muito e trabalhar muito e não dá tempo dele ter nenhuma atividade de prazer. Então, eu venho de uma formação que, quando eu saí da universidade, não se tinha experiências, pelo menos muitas, há 20 anos atrás, do trabalho do psicólogo junto a serviços públicos, né? Eu sou de uma época em que a profissão do psicólogo era ainda muito mais elitizada. E ouvir esses colegas de trabalho falando, né, das suas atuações no CRAS, das suas atuações em hospitais, em que tem a possibilidade de atender o pobre e o rico, né, ouvir a Marina dizendo, né, das suas variações, né, de atender pessoas que talvez tenham mais condições e pessoas que às vezes não têm, a gente, como profissional, parar para pensar um pouco de que essa é a realidade da nossa sociedade, né? A gente tem duas classes opostas e que uma tem direito a hobbies, ela tem atividades físicas, ela tem momentos de lazer, e a classe trabalhadora que não tem. E eu acho que nós temos que estar antenados a essas diferenças e, principalmente, né, eu gostei muito também da fala da Isabela, eu acho que a gente tem que se politizar mesmo, né, a gente tem que ter uma visão crítica das coisas, mesmo que a gente não possa colocar isso nos nossos atendimentos pessoais, mas nós temos que entender qual é o ser humano e em que lugar da sociedade este ser humano que eu estou atendendo está inserido e qual é o meu papel, né, como psicóloga, se é fazê-lo aceitar essa condição ou se eu posso instigá-lo, né, ou se eu posso fomentar que ele entenda que ele pode ser crítico, que ele pode ser questionador, né? Então, a gente tem, né, que deixar isso sempre à vista. Então, isso eu estou jogando para vocês, para a gente conversar. E, principalmente, com o fim da pandemia, eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem, né, voltar a uma vida normal, né, voltar à vida normal. E aí eu jogo para vocês, e aí pode ser para os 4 palestrantes, para um deles, para a roda inteira. Será que nós gostaríamos mesmo de voltar àquela vida que a gente tinha antes da pandemia? Será que realmente aquela vida pessoal, profissional, de saúde mental, é uma vida saudável? É uma vida que estaria me levando a situações produtivas? Então, eu acho que um momento muito importante que eu tenho falado é da necessidade de ressignificar essa situação, né? Ressignificar, ver de uma nova maneira, para que, ao finalizar a pandemia, eu concordo com os meninos, espero sim que tenha fim e terá, não sei se no tempo que a gente gostaria, que esse ressignificado traga uma condição de vida que realmente faça a diferença. E não voltar àquela vida se a gente não tem certeza de que aquela vida é a melhor. E quando eu falo melhor, é no sentido mais amplo dessa palavra. Então, era isso, era mais para a gente conversar um pouco sobre isso. E, mais uma vez, parabéns aos 4 palestrantes. E eu não posso deixar de parabenizar a professora Tatiana pelo projeto,
né, que eu tenho participado de alguns momentos e tem sido muito ricos, tá? Boa noite e vamos ver se a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Concordo com você, Aurélia. Eu acho que agora a gente espera, né, voltar à vida de antes, e esse normal realmente é um normal entre aspas, né? Voltar à nossa rotina, mas esse também é um momento de não a gente individual, não só a gente individualmente, mas a sociedade de maneira geral, né? Avaliar como é que estava sendo essa vida de antes, quais aspectos dela a gente pode alterar, quais a gente precisa manter. Que uma coisa que tem me chamado muita atenção é a questão trabalhista, né? Que de repente ficou claro que muitos cargos não precisam de um deslocamento, não precisam de uma rotina de trabalho de 8 horas, né? E é claro que a gente precisa garantir direitos trabalhistas para que o home office não vire um trabalho 24 horas por dia, para que ele não invada a vida pessoal, mas acho que também é um momento de avaliar como as coisas estavam antes, quanto daquelas coisas são realmente necessárias para a sociedade funcionar, quais podem ser melhoradas, né? E a questão política, né? É difícil a gente falar facilmente de uma revolução grande em larga escala, como talvez seria o ideal, né? Mas tem existido uma mobilização política maior no sentido de que a pandemia tem mostrado que essas desigualdades que a gente convive no cotidiano, elas são muito graves quando a gente está numa crise sanitária, assim, que a desigualdade social que, né, a sociedade capitalista sempre vai ter, ela vai sendo levada no cotidiano, assim, entre aspas, né? Sempre há muitas perdas, sempre há muito sofrimento, mas ela vai sendo levada de uma maneira ou de outra. E quando essa sociedade capitalista encara uma crise sanitária do tamanho dessa que a gente está vendo agora, todas essas estruturas ficam mais fragilizadas e tudo é posto à prova, né? Tudo o que funcionava, a gente percebe que não estava funcionando, que estava funcionando só na superfície, só para as classes mais altas, né? E as pessoas em situação de vulnerabilidade ficam em uma vulnerabilidade ainda maior nesse momento. Acho que é isso. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa. Agradeço demais a presença dos egressos nessa roda de conversa, foi muito importante.